O que nós estamos fazendo hoje é um gesto de civilidade. Nesse país, que nos últimos anos perdeu o hábito de civilidade, porque a gente teve um presidente que mentiu 4 anos para esse país. E eu, em todo lugar que eu vou, eu desafio alguém, mesmo aqueles que votaram nele, a mostrar uma única casa feita por ele no Tocantins, uma única estrada feita por ele no Tocantins, ou uma única escola feita no Tocantins. Aliás, eu quase sou obrigado a perguntar se tem alguma creche feita por ele, porque ele não fazia nada a não ser fazer provocação. Pois bem, quando nós chegamos na presidência da República, esse país estava desmontado, governador. Eu encontrei mais de 3.000 creches que tinham sido começadas no governo da Dilma e que estavam paralisadas. Eu encontrei 87.000 casas do Minha Casa Minha Vida que começaram a ser construídas em 2013 e 2014 e estavam paralisadas. E eu fico pensando, um cara que é eleito encontra uma casa sendo construída para o povo pobre e ele não tem coragem de acabar aquela casa, eu fico me perguntando, para que presta esse presidente? Para que presta? Bem, nós passamos 2 anos arrumando a casa. Quando eu falo arrumando a casa, vocês sabem o que é a gente mudar para uma casa alugada. Quando a gente chega, a gente tem que lavar, a gente tem que pintar, tem que ver telha quebrada, tem que ver esgoto quebrado, tem que ver se está funcionando. É assim que a gente faz. Tem gente que eu sei que não gosta de mim. Eu vejo e não gosta de mim exatamente porque eu gosto de vocês. Se eu não estivesse aqui e tivesse numa reunião com eles, tomando um whiskyzinho essa hora, eles gostavam de mim. Se eu, todo dia 23 de dezembro, ao invés de tomar café com os moradores de rua de São Paulo, eu fosse jogar golfe com eles, eles gostavam de mim. Mas é importante eles saberem que eu governo esse país para todo mundo. Mas eu tenho o meu lado, é o povo trabalhador desse país. O meu lado são os professores desse país. E nós então passamos 2 anos, governador, 2 anos, fazendo reparo na desgraceira que foi feito. Inclusive, governador, na economia, para tentar ganhar as eleições, foram um gasto equivalente a 300 bilhões de reais nesse país para ver se ganhava as eleições. Vocês nunca me ouviram a ficar falando mal das pessoas, porque quando eu assumi o governo, eu tinha um compromisso. E a única razão pela qual eu me candidatei à presidência é porque é inadmissível, é inaceitável que a gente tinha tirado o povo da fome nesse país e já tinha 33 milhões de famílias passando fome outra vez. Não era possível. Fazia 7 anos que se não aumentava o valor da refeição escolar. Fazia 10 anos que não se ajudava a Bolsa de Valores. Fazia 7 anos que não se aumentava o salário mínimo. E eu fico me perguntando, cadê a casa verde e amarela que eles prometeram? Cadê a carteira de trabalho verde e amarela? O trabalhador não quer saber qual é a cor da carteira. Ele quer trabalho. Ela pode ser preta, branca, amarela, vermelha, azul. O cara quer trabalho. E hoje tem mais. Muitos trabalhadores e muitas trabalhadoras não querem mais nem trabalhar com carteira assinada. Querem trabalhar por conta própria. Querem ser empreendedores. Não é isso? Querem ser empreendedores. Porque o cara quer ter mais liberdade. O cara quer ser dono do seu nariz. O cara não quer entrar numa fábrica às 7 horas da manhã, sair às 5 horas da tarde, chegar em casa às 7 horas da noite. Não. O cara quer ter tempo de fazer as coisas do jeito dele. E o que o governo tem que fazer? Apoiar. Quem quer trabalhar com carteira assinada, vai ter carteira assinada. Quem quer trabalhar por conta própria, vai ter crédito do governo para poder fazer o seu negócio. É esse país que nós estamos tentando construir para ver se um dia a gente se transforma num país de um povo de classe média. Um povo que mora, um povo que trabalha, um povo que estuda, um povo que come, um povo que tem acesso à cultura e um povo que faz aquilo que ele quiser, inclusive viajar dentro do Brasil ou para fora do Brasil. É assim que a gente quer esse país. De um povo que viva bem, feliz, sorrindo como estou rindo dessa mulher aqui na minha frente. Sorrindo. Porque o Brasil está tomado de um ódio desnecessário. Eu amanhã, governador, amanhã, essa segunda-feira,
nós vamos anunciar o Plano Safra, o terceiro Plano Safra. E eu vou lhe dizer uma coisa, é o terceiro maior Plano Safra da história. O primeiro em 2023, o segundo em 2024, esse agora. 3 anos seguidos. A gente está anunciando os maiores planos safra da história para o agronegócio e para a agricultura familiar. E eu não vou perguntar para quem o fazendeiro votou. Não me interessa. Eu não quero saber se ele é um fazendeiro que faz pix para ajudar o Bolsonaro na vagabundagem dele. Eu não quero saber. O que eu quero saber é que se ele está produzindo para esse país e o país está ganhando com isso, ele vai ter o que merece. Ele vai ter crédito. E vai ter crédito porque nós devemos muito à agricultura brasileira. Que o Brasil está virando verdadeiramente o celeiro do mundo. Mas ao mesmo tempo que a gente vai fazer o maior crédito para o grande, a gente vai fazer também o maior crédito para o pequeno. Nesse país, o INCRA está aqui e não pode me deixar mentir. E mesmo que eu fizer uma coisa que não é verdade, tem que acreditar. É o seguinte, o Brasil tem mais ou menos uns 5 milhões de pequenas propriedades, de propriedades rurais. Dessas propriedades, tem mais de 4 milhões e meio de propriedades até 100 hectares. 85% das propriedades são até 100 hectares. Portanto, são pequenos e médios produtores. E são essa gente que coloca comida na nossa boca. São essa gente que produz comida de verdade para alimentar a gente, para fazer merenda escolar e para sustentar inclusive os grandes fazendeiros. Porque o cara que tem uma grande fazenda de soja, ele não cria uma galinha caipira porque não é rentável, mas ele vai comprar do pequeno produtor. O cidadão que tem 10 mil hectares de soja ou de milho, ele não vai criar um porquinho para ele comer. Ele vai comprar do vizinho dele que é um pequeno produtor. E é por isso que a gente precisa ajudar o pequeno produtor a ter uma produção cada vez melhor. É por isso que nós criamos o programa Mais Alimento. É por isso que a gente vai continuar fazendo reforma agrária nesse país. Porra, eu te servi água e você não teve a paixão de me servir. Eu fui tão elegante com ela, não fui? Então, gente, esse país vive um dos seus melhores momentos. Dizem que eu tenho sorte. E eu sempre falo que eu tenho muita sorte. Deus foi muito generoso comigo e é muito generoso comigo. Eu nasci, governador, numa região onde muitas crianças não conseguem chegar a 5 anos de idade porque morrem de fome. E a minha mãe, com 8 filhos, deixou a cidade que eu nasci em Pernambuco em 1972 e veio para São Paulo atrás do seu marido, que tinha vindo em 1945 e deixou a minha mãe buchuda do Lulinha, tá? Meu pai só foi me ver com 5 anos de idade. Aí quando eu tinha 7 anos, minha mãe foi para São Paulo. Qual foi a surpresa? Quando ela chegou, meu pai já tinha outra família. Você pensa que a minha mãe ficou chorando? Você pensa que a minha mãe ficou resmungando? A minha mãe, analfabeta, com 8 filhos, teve a coragem de mandar meu pai para o lugar que ele merece e foi cuidar dos 8 filhos e criou os 8 filhos sem ficar mendigando o prato de comida. É por isso que eu sou assim, porque eu devo à minha mãe a minha educação. O meu caráter é da minha mãe. A minha generosidade é da minha mãe. A minha compreensão do mundo é da minha mãe. E é por isso que eu gosto de vocês. Porque eu não sou o presidente dos pobres. Eu não sou o presidente das mulheres, não. Eu sou vocês na presidência da República. Porque um cara que não morreu de fome até 5 anos de idade, um cara que não conseguiu entrar numa universidade, não tem um diploma universitário. Eu fui o primeiro filho da minha mãe a ter um curso primário. Eu fui o primeiro filho da minha mãe a aprender uma profissão. Eu fui o primeiro filho da minha mãe a ter um televisor. Eu fui o primeiro filho da minha mãe a ter uma geladeira. Eu fui o primeiro filho da minha mãe a ganhar mais que o salário mínimo. Eu fui o único a virar dirigente sindical e o único a ser presidente da República pela terceira eleição. Não pensem que eu não sei o que aconteceu comigo. Não pensem o que aconteceu comigo. Eu não estou aqui por mérito meu. Eu estou aqui pela vontade de Deus e pela coragem de vocês que tiveram coragem de acreditar
de que era possível provar que um operário metalúrgico tinha mais competência de cuidar de vocês do que a elite brasileira que durante 500 anos não cuidou de vocês. Quando eu falo assim, eu gosto de falar a verdade, porque aqui tem professores, aqui tem jornalista, que depois pode me desmentir se eu estiver falando mentira. Vocês sabem que a América do Norte, a América Espanhola, foi descoberta em 1498 por Cristóvão Colombo. Essa história todo mundo conhece. Cristóvão Colombo chegou em Santo Domingo, na República Dominicana. Eu tive o prazer de conhecer Santo Domingo e eu vi o navio com que Colombo chegou lá. Professora Dorinha, Colombo chegou lá em 1492. Em 1532 já tinha a primeira universidade. 40 anos depois da descoberta já tinha uma faculdade. Aqui no Brasil, nós fomos descobertos coisa nenhuma, invadiram a terra dos indígenas em 1500. E sabe quando é que a gente foi ter a primeira universidade brasileira? Em 1920. 420 anos depois. Por que isso aconteceu? Aconteceu porque a elite desse país mandava os filhos dela para estudar no exterior e os pobres tinham. Primeiro os indígenas, que eles dizimaram. Depois, durante 300 anos, escravos aqui no Brasil, e depois o povo pobre. Era para cortar cana, né? Capava a mina para eles pegarem o ouro, para colher café. Não precisava estudar. Então eu tenho orgulho de estar olhando na cara de vocês e dizer para essa senhorinha de cabelo branco: esse homem que está falando com você não tem diploma, mas é o presidente que mais fez universidade na história desse país, é o presidente que mais fez institutos federais na história desse país e é o presidente que mais colocou gente para estudar nesse país. Nós agora vamos trabalhar para que a gente faça escola de tempo integral no Brasil inteiro. Nós tiramos o pé de meia para não deixar que meninas e meninos de 15 ou 16 anos desistissem da escola para ajudar no orçamento da casa. O governo vai cuidar para que o nosso jovem estude, para que ele possa estudar e se formar. Porque a gente não tem nada contra pedreiro, de pedreiro, mas a gente não quer ser só pedreiro ajudante, a gente quer ser engenheiro, a gente quer ser médico, a gente quer ser, sabe, aquilo que a gente quiser. E é por isso que eu estou aqui, governador. Estou aqui por respeito a esse povo. Eu nunca, governador, nunca perguntei para um governador em quem você votou ou não votou. Mas você disse agora há pouco que um dia você já votou em mim. E é preciso lhe dizer que o bom filho a casa retorna. É importante lhe dizer. Então, eu queria dizer para o governador, quando o homem tem dúvida, pergunta para a mulher, que ela sabe ensinar como é que a gente vota. Hoje é um dia de agradecer aos senadores do estado de Tocantins, ao Irajá, a nossa querida professora Dorinha, ao Eduardo Gomes, que não está aqui, mas é um companheiro do PL, que tem votado muitas coisas de interesse do governo no Senado da República. É dia de agradecer aos deputados federais, que independentemente do partido que estão, têm ajudado a gente a aprovar as coisas naquele Congresso Nacional. É dia de agradecer aos prefeitos e olhar nas caras dos prefeitos e dizer, tenho orgulho de dizer, nunca um presidente da República tratou vocês com o respeito e com o carinho que eu trato todos os prefeitos desse país. Nunca. E eu trato os prefeitos bem porque é na cidade que se cuida da escola, é na cidade que se cuida da água, é na cidade que se cuida do transporte, é na cidade que se cuida da saúde. Não é no estado, não é em Brasília, é na cidade. Então, prefeito, pode ficar tranquilo, que enquanto eu for presidente da República, não haverá nunca um cachorro policial mordendo a bunda de vocês em Brasília. Haverá sempre um presidente e um governo de braços abertos para recebê-los, ouvir o que vocês têm. É por isso que na Caixa Econômica, em cada superintendência da Caixa Econômica, tem uma sala para os prefeitos. É por isso que na Casa Civil da Presidência da República tem uma casa para atender prefeito, porque a gente não quer que prefeito fique perambulando ou fazendo coisa errada em Brasília. A gente quer que ele vá para Brasília e seja atendido naquilo que a gente precisa atender. É por isso que eu trato bem, governador. Nunca destratei um governador. Mesmo aqueles que eu sei que não gostam de mim. Até porque eu nunca pedi para gostar, não vou casar com ele.
Então não precisa. A única coisa que eu quero é que a gente tenha uma relação de respeito. É a única coisa que eu quero. Porque os pobres desse país, eles gostam de respeitar, mas eles precisam aprender a ser respeitados também. E é isso que eu faço para vocês. Por último, dizer para vocês, companheiros, que tem gente que eu sei que não gosta de mim. O meu lado é a classe média baixa desse país, que é quem paga imposto de renda desse país. É por isso que eles não gostam, porque nós mandamos um projeto de lei para o Congresso Nacional, isentando todas as pessoas que ganham até 5 mil reais de pagar imposto de renda. E decidimos que quem ganha acima de 1 milhão por ano, presta atenção, quem ganha acima de 1 milhão por ano vai pagar um pouquinho. Eles não querem pagar, porque quem paga imposto nesse país é quem trabalha e recebe contra-cheque no final do mês, que é descontado na fonte. Nós agora fizemos uma outra coisa importante. Uma outra coisa muito importante que nós fizemos agora. Nós descobrimos que todo mundo fala não, porque gasta muito dinheiro com Bolsa Família, gasta muito dinheiro não sei das contas. Nós vamos acabar com o Vale Gás, viu, Irajá? Nós vamos acabar com o Vale Gás. Eu vou dizer por quê. Porque nós vamos dar gás de graça para as pessoas pobres desse país. O botijão de 13 quilos de gás que vocês compram sai na Petrobras a R$37. Quanto é que ele chega aqui, governador? 130? Olha, o botijão de gás é entregue pela Petrobras a R$37. E ele chega em alguns estados a R$140, a R$130, a R$150. Ou seja, tem alguém roubando muito dinheiro. Eu comprei uma empresa chamada Liquigás no meu primeiro mandato em 2003, que era para regular o preço do gás. Eles venderam. Então nós temos hoje 4 empresas que mandam no gás. E eu vou fazer uma coisa. Nós vamos fazer o gás chegar para as famílias mais pobres de graça. O governo vai pagar. Uma outra coisa que nós vamos fazer nesse país, governador, não sei se você sabe que a lei de energia nesse país, que o rico paga menos do que o pobre. Porque o rico vai no mercado livre e o pobre vai no mercado regulado. Aí o pobre é obrigado a pagar todos os incentivos que a gente dá para as empresas. Então é um descalabro o rico pagar energia mais barata do que o pobre. Então presta atenção, a partir de agora, quem consumir até 80 quilowatts não vai pagar mais energia elétrica nesse país. E quem consumir até 120 vai ter que é para a gente fazer justiça nesse país e permitir que o pobre não gaste 10% do salário mínimo por gás. É simples assim. Uma outra coisa que a gente vai fazer, companheiros, eu tenho 3 coisas para fazer ainda. A outra coisa que eu quero fazer é que nós vamos fazer uma linha de crédito para reforma de casa. Tem gente que não quer comprar casa. Tem gente que quer fazer um quartinho para o neto, para o filho, um banheiro a mais. Então nós vamos, através da Caixa Econômica Federal, fazer uma linha de crédito para quem quiser fazer um biombozinho, vá fazer. Isso é importante. E a última coisa que eu quero fazer ainda este ano é uma linha de crédito para renovar as motos dos entregadores de comida nesse país. Esses meninos e meninas que trabalham entregando comida, às vezes não tem banheiro para fazer suas necessidades. Às vezes transporta comida na cota, cheirando o cheiro da comida, sem ter dinheiro para comer. Então nós precisamos cuidar dessa gente. Essa gente são brasileiros. Essa gente ama a bandeira verde e amarela. Essa gente ama o hino nacional. Essa gente ama a pátria que eles moram. Não são os mentirosos que ficam tagarelando na televisão e enganando o povo. Por isso, companheiros e companheiras, eu vim aqui hoje para dizer para vocês, nunca mais, enquanto eu tiver força, um cidadão mentiroso vai ganhar as eleições desse país para enganar o povo. Eu tenho 79 anos de idade. Eu tenho falado com Deus e eu quero viver até 120 anos. Viver. Primeiro porque eu estou com muita saúde. Segundo, eu digo para Janja, eu estou melhor agora com 80 do que quando eu tinha 50.
Eu acho que eu estou tomando água, encontrei o elixir da juventude. Eu acho. Porque é o seguinte, se quiser nos vencer, vai ter que andar esse país disputando com a gente nas ruas desse país. Vai ter que assumir compromisso com vocês. Vai ter que dizer por que o povo brasileiro, a economia só cresce quando o Lula chega na presidência. O salário mínimo só cresce quando o Lula chega na presidência. O emprego só cresce quando o Lula chega na presidência. O pequeno produtor só melhora quando o Lula chega. O PA só melhora quando eu chego. A cultura só melhora quando eu chego. Sabe por quê? Porque eu tenho uma coisa que eles não têm. Eu tenho uma coisa chamada caráter e vergonha na cara e compromisso com o povo brasileiro. E aí, se vocês precisam ajudar a derrotar as mentiras, vocês todo dia recebem 1 milhão de mentiras no celular de vocês. As maiores cretinices do mundo, inclusive com políticas de ofensas às mulheres, e política estimulando o ódio entre crianças, levando criança à morte, falando de preconceito contra pessoas com deficiência, com pessoas doentes. Isso não é possível, esse país não vai para lugar nenhum do mundo. E eu fico muito, mas muito puto da vida. O mundo está precisando de paz. Nós temos 733 milhões de seres humanos passando fome no mundo. E os países ricos, o ano passado, gastaram 2 trilhões e 700 bilhões de dólares em armas. Não gastaram um tostão com comida. Eu fico perguntando se essa gente não tem capacidade de se indignar com a pobreza no mundo, com a miséria. Ontem eu fui em São Paulo visitar a favela do Moinho, a cidade mais rica do país. Eu vi como é que o povo é tratado. Eu vi como o povo é tratado pela polícia. Ô, gente, eu quero dizer para você, eu só tenho um compromisso na vida. Eu fui dirigente sindical e o Paulo Mourão sabe, o nosso companheiro sabe, que eu fui um bom dirigente sindical nesse país. E toda vez que eu ia na porta de fábrica, eu dizia, a única coisa que eu tenho medo é mentir para os trabalhadores. E quero dizer para vocês, a única coisa que eu peço a Deus que não permita fazer nunca é dizer alguma inverdade para vocês. Porque a gente não tem o direito de enganar o povo pobre desse país. A gente não tem o direito de enganar as pessoas que necessitam. Porque o Estado serve para vocês. É para vocês que a gente tem que governar. É para vocês que nós temos que fazer política. É para vocês que nós temos que investir em educação. Eu quero que o filho de uma mulher pobre, a neta da dona Raimundinha, que é madeira de coco de Babaçu, faça a mesma universidade que faz o filho do cara que era dono da fazenda, que ela catava os cocos. Eu não quero tirar nada de ninguém. Não quero tirar nada de ninguém. Mas eu quero que o filho das pessoas pobres tem o direito de disputar a mesma vaga na universidade que o filho do rico. Porque muita gente pensa que nós gostamos de coisa ruim. Tem gente que a gente gosta de comer comida de segunda. Tem gente que a gente só gosta de comer ovo. Tem gente que acha que a gente só gosta de comer as coisas compradas no fim da feira. Tem gente que acha que a gente gosta de se vestir mal. Aqui para eles, a gente gosta de coisa boa. A gente quer ganhar bem. A gente quer estudar bem, a gente quer morar bem, a gente quer construir a nossa família com dignidade, com respeito. Nós vamos ter que ter uma política especial para cuidar dos autistas desse país. Nós vamos ter que ter uma política especial, porque é uma coisa que está acontecendo e afetando muitas crianças nesse país. E eu quero dizer para vocês o seguinte, quando terminar o meu mandato, eu quero poder andar na rua, de cabeça erguida, e dizer um nome para cada mulher. Eu sei que eu não fiz tudo o que vocês queriam, mas podem ter certeza que eu fiz tudo que eu sabia e que eu podia fazer. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe vocês.